Olá, boa tarde. Eficiência e segurança nos serviços prestados aos cidadãos. O Tribunal de Justiça de Mato Grosso é destaque em ranking do Conselho Nacional de Justiça, que avalia o desempenho dos tribunais de todo o país. Esse é apenas um dos destaques do Jornal da Justiça de hoje. Vamos aos demais. Plenário virtual. Ministros do Supremo Tribunal Federal confirmaram por unanimidade decisão do ministro Alexandre de Moraes que determina desbloqueio de estradas. Visita institucional. Ministros do Supremo recebem o presidente da República, Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro chegou à sede do Supremo acompanhado pelo ministro da Economia, Paulo Guedes. E ainda, em Borel, Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro decide que ex-vereador Jairinho e Monique Medeiros vão a júri popular. O Supremo Tribunal Federal decidiu por unanimidade referendar a decisão do ministro Alexandre de Moraes, que determinou a imediata desobstrução de rodovias e vias públicas que estejam com o trânsito interrompido de forma ilícita. Quem tem as informações e traz para a gente ao vivo é a repórter Fernanda Porto. Boa tarde, Fernanda. Boa tarde, Marta. Boa tarde a todos que nos acompanham. O julgamento ocorreu no plenário virtual. A sessão extraordinária foi convocada pela presidente do Supremo, ministra Rosa Weber, diante da urgência da questão. Todos os ministros do STF referendaram a decisão individual do ministro Alexandre de Moraes, que determinou o imediato desbloqueio das rodovias que estavam com o tráfego interrompido em decorrência da paralisação dos caminhoneiros. O ministro Alexandre de Moraes também determinou que as polícias militares dos estados atuem diante de possível omissão da Polícia Rodoviária Federal. E, em caso de descumprimento, estabeleceu multa de R$100 mil por hora aos caminhoneiros e integrantes das polícias e ainda a previsão da mesma multa em caráter pessoal ao diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, com a possibilidade de afastamento de suas funções e prisão em flagrante de crime de desobediência, caso seja necessário. Os bloqueios em várias vias e rodovias em todo o país começaram logo após o resultado das eleições no último domingo. Os atos, além de serem considerados antidemocrático e inconstitucional, viola o direito de ir e vir por prejudicar serviços públicos essenciais, como distribuição de combustíveis, medicamentos, alimentos e tudo que precisa passar por uma cadeia de fabricação e distribuição. Marta. Obrigada, Fernanda. E a repórter Fernanda Porto preparou uma reportagem sobre a visita do presidente Jair Bolsonaro ao Supremo Tribunal Federal na tarde dessa terça-feira. Confira aí. O presidente da República, Jair Bolsonaro, chegou à sede do Supremo acompanhado pelo ministro da Economia, Paulo Guedes. O encontro foi a convite da presidência do STF. O decano Gilmar Mendes, Luiz Fux, Edson Fachin, Alexandre de Moraes, Nunes Marques, André Mendonça e a presidente do Supremo, Rosa Weber, receberam Bolsonaro. Os ministros reiteraram o conteúdo de nota oficial publicada depois do resultado das eleições no último domingo. Em ambiente cordial e respeitoso, os ministros do STF reforçaram a importância do reconhecimento de Jair Bolsonaro do resultado final das eleições, com a determinação do início do processo de transição do cargo de presidente da República. A garantia do direito de ir e vir em razão dos bloqueios nas rodovias também foi tratado no encontro. E a juíza Elizabeth Machado Louro, da 2ª Vara Criminal do Rio de Janeiro, decidiu que o ex-vereador Jairo Souza Santos Júnior, o doutor Jairinho, e Monique Medeiros irão a júri popular. Eles são acusados pela morte do menino Henri Borel, filho de Monique, em março de 2021. A magistrada também determinou a manutenção da prisão provisória de Jairinho. Já Monique vai aguardar o julgamento em liberdade. Na decisão, a juíza absolve os réus pelo crime de fraude processual. Monique também foi absolvida das acusações
de tortura e falsidade ideológica. A juíza também decidiu que o júri popular não vai julgar Jairinho pelo crime de coação no curso do processo. E uma iniciativa realizada pela Justiça do Rio Grande do Sul tem como objetivo resguardar o direito dos jovens. A prática da audiência de custódia juvenil é idealizada por uma magistrada do 3º Juizado da Infância e Juventude de Porto Alegre. O instrumento da audiência de custódia vem sendo oportunizado desde 2015 aos adultos presos no Brasil, mas a prática vem sendo aplicada desde junho de 2021 aos adolescentes no 3º Juizado da Infância e Juventude de Porto Alegre, pela juíza de direito Carla Aveline de Oliveira. A gente começou a tomar medidas, assim, pensar coletivamente, e eu me lembrei desse instrumento, dessa ferramenta, que ela já existe para quem tem mais de 18 anos, mas que não é aplicada institucionalmente em nenhum lugar do país, que eu saiba, para os adolescentes. Na verdade, eu usei todas as convenções internacionais que já foram ratificadas pelo Brasil, todas as resoluções do CNJ que tratam da audiência de custódia, e então eu apliquei aqui para os adolescentes do 3º Juizado. Segundo a magistrada, o objetivo da iniciativa é resguardar os direitos dos jovens em execução socioeducativa, analisar eventuais violências estatais e fomentar a educação e práticas culturais que respeitem os direitos humanos. Ela destacou como funciona a rotina dessas audiências. As audiências de custódia são virtuais. Então, a gente faz sempre a 1h30, todos os dias 1h30, o Ministério Público e a Defesa já sabe, o meu cartório recebe a notícia da apreensão e então envia um e-mail para todas as instituições, porque nós trabalhamos aqui, são 4 promotores ou promotoras na vara e mais 4 defensoras públicas, pelo menos era até bem pouco tempo atrás, e aí todos estão de antemão, assim, já sabendo da possibilidade de que um dia para o outro aconteça, então é bem fácil. A unidade também que recebe esse adolescente já tem o link das audiências através do e-mail, então todo mundo se conecta a 1h30 e a gente vai fazendo. Mas no momento que ele se apresenta à autoridade judicial, eu faço os mesmos questionamentos que a resolução do CNJ prevê para a pessoa adulta, para o público adulto. Então eu pergunto como é que foi a apreensão, que horário foi a apreensão, se ele tem algum relato, se ele tem alguma coisa para nos dizer. Veja a seguir, Tribunal de Justiça de Mato Grosso conquista 3º lugar no Índice de Excelência dos Tribunais de Justiça de todo o país. As informações em instantes. Todos os anos, o Conselho Nacional de Justiça divulga o Índice de Excelência dos Tribunais de Justiça do Brasil. É uma forma de avaliar o atendimento aos cidadãos no que tange à eficiência e à segurança dos serviços prestados. O Tribunal de Justiça de Mato Grosso foi um dos destaques deste ano. Confira aí. O Judiciário mato-grossense é destaque em ranking nacional e conquista o 3º lugar no Índice de Excelência no relatório do Conselho Nacional de Justiça. A classificação representa eficiência e segurança nos serviços prestados aos cidadãos. A pontuação de 86,42 pontos foi a 3ª maior entre os tribunais estaduais de médio porte do Brasil. São diversos temas avaliados pelo CNJ que garantem benefícios para a população. E o destaque para o TJMT foi a pontuação conquistada em atendimento e suporte ao usuário e estruturas organizacionais e macroprocessos. Ambos renderam pontuação máxima, um marco para a Justiça Estadual. E a gente continua nesse assunto, conversando agora, ao vivo, de forma remota, com o responsável pela Coordenadoria de Tecnologia da Informação do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, Tomás Augusto Caetano. A gente agradece aqui a sua participação. Boa tarde, seja bem-vindo nesse feriado. E a gente queria perguntar para o senhor, queria que o senhor explicasse melhor o que é esse índice de excelência, o que é levado em conta nessa pontuação. Boa tarde, Marta. Boa tarde aos telespectadores do Jornal da Justiça. Esse índice ele é um agregado de avaliação que é feito pelo Conselho Nacional de Justiça a todos os 93 tribunais do Brasil, né?
Atingir excelência para o cidadão significa que ele vai ter à disposição dele, no Tribunal do Mato Grosso, serviços com qualidade compatível aos melhores tribunais do país. No caso do destaque para o atendimento ao cidadão, que foi um dos eixos, dos temas em que a gente apresentou pontuação máxima, significa que a qualidade do serviço, em cordialidade, em capacidade técnica, em prazos, ela obedece um nível de excelência, de satisfação, medido da perspectiva do usuário sempre, que é o mais importante, né? Os nossos serviços são avaliados e os usuários avaliaram eles com um patamar de bom ou ótimo, na maior parte das vezes, acima de 95% dos casos. Entre os temas aferidos, né, o destaque do TJ foi a pontuação conquistada em atendimento e suporte ao usuário e estruturas organizacionais e macroprocessos. O que é isso na prática? Explica para a gente, destrincha para a gente, por favor. Sim, o serviço judiciário, ele cada vez mais depende da área de tecnologia. O Tribunal do Mato Grosso, assim como o judiciário brasileiro, se preocupa muito em oferecer esses serviços de uma maneira organizada, né, e segura. Então, para isso, o que se constrói procedimentos padronizados, né, normas de segurança, aí se afere se está cumprindo essa norma ou não. Então, esses macroprocessos e essa estrutura organizacional é exatamente a estrutura que foi recomendada, determinada pelo Conselho Nacional de Justiça, que vem a garantir a proteção dos dados, né, do cidadão que ficam sob cuidado do judiciário. Quanto à central de atendimento, é isso. A gente recebe hoje mais de 1.000 atendimentos diários, né, chamados diários de suporte técnico, de cadastramento de usuário, de permissão, de instalação de equipamento, enfim. E esse serviço que é prestado pela nossa central, ele é medido, né? Ele é medido se a gente cumpre o prazo, se as pessoas, depois que recebem o serviço, se elas gostaram do atendimento, se foi feito da maneira adequada, sob a perspectiva delas. E é essa avaliação que a gente tem como positiva e tem o orgulho de poder apresentar aí com uma avaliação de excelência. No caso, com essa conquista, o senhor acha que o tribunal chegou à maturidade nesse quesito? É uma jornada para a excelência, né? A gente sabe que o cidadão hoje quer cada vez mais qualidade do serviço público, o Tribunal do Mato Grosso está atento a isso, o Conselho Nacional de Justiça também, tanto é assim que para o ano que vem, por exemplo, para se manter na excelência, a gente precisa melhorar a pontuação, né? Os tribunais do Brasil todo precisarão melhorar sua pontuação. A gente, este ano, com 85 pontos, foi possível atingir excelência. O ano que vem são 90 pontos para adquirir essa graduação, né? Esse diferencial. A gente tem consciência da necessidade de melhora sempre, né? É uma jornada de melhoria, mas a gente está muito bem nesse caminho, né? Estamos alinhados e conscientes da tarefa de melhorar sempre o serviço do cidadão. Então, quais são os próximos desafios para conseguir essa pontuação manter no ano que vem? Os desafios são em aumentar a estabilidade do sistema judicial, oferecer serviços cada vez mais fáceis de usar e interessantes do ponto de vista do usuário, né? E manter esses dados seguros, né? Que é o que é mais importante. A gente tem que ter uma jornada estável, né, e segura para a oferta desses serviços digitais ao cidadão. A gente agradece a participação aqui do senhor no Jornal da Justiça, tenha um bom feriado e venha mais vezes participar com a gente. Muita sorte para o próximo ano, tá bom? Eu que agradeço. Até mais. Até mais. E veja a seguir, Justiça Federal decide opção pelo sistema de cotas por engano em processo seletivo não impede matrícula de candidato caso seja aprovado nas vagas de ampla concorrência. Os detalhes em instantes. A quinta turma do Tribunal Superior do Trabalho considerou inválida a declaração de vínculo de emprego entre corretores e o Bradesco Vida e Previdência. Para o colegiado, cabe ao Judiciário avaliar a relação de trabalho existente.
De acordo com o processo, o Bradesco Vida e Previdência havia sido autuado pela fiscalização do trabalho após a constatação de que 5 vendedores de previdência privada trabalhavam para empresas sem registro em carteira. Eles haviam sido contratados como pessoa jurídica. Na ação anulatória contra a multa imposta, a empresa argumentou que a relação estabelecida com as pessoas listadas no auto de infração era de cunho civil. Isso porque os profissionais prestavam serviços como corretores de seguros autônomos. Assim, segundo a corretora, somente a Justiça poderia declarar a invalidade desses contratos. Depois de uma série de recursos, o Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, em São Paulo, decidiu que o auditor fiscal não pode declarar a existência de vínculo de emprego nesse caso, nem aplicar multa. Segundo o TRT, somente a Justiça do Trabalho tem competência para, em ação própria, afastar a condição de corretores autônomos e concluir que se trata de relação de emprego. O caso chegou ao Tribunal Superior do Trabalho. O relator na 5ª turma, ministro Douglas Alencar Rodrigues, observou que, de acordo com a jurisprudência do TST, o órgão de fiscalização do Ministério do Trabalho, no exercício do poder de polícia, pode caracterizar a relação de emprego e aplicar pena por descumprimento do artigo 41 da CLT, que exige o registro dos trabalhadores em livros, fichas ou sistema eletrônico. Contudo, quando a relação de trabalho é controvertida, não cabe ao auditor fiscal julgar a situação, pois estaria decidindo como autoridade judiciária. E é por isso que submeto a Vossas Excelências a tese de que, havendo razoável controvérsia acerca da natureza jurídica do vínculo de emprego, não cabe o lançamento do auto de infração, a lavratura do referido documento, devendo, se o caso, haver a provocação do Ministério Público do Trabalho para esclarecimento da questão. Por unanimidade, a 5ª turma seguiu o voto do relator e considerou inválida a declaração de vínculo de emprego feita por auditor fiscal do trabalho nesse caso. O Tribunal Regional Federal da 1ª Região garantiu a uma estudante o direito de concorrer a uma vaga no Instituto Federal do Pará. Na hora de fazer a inscrição, a mãe inscreveu a filha numa vaga de cotista. A opção pelo sistema de cotas por engano em processo seletivo não impede a matrícula de candidato que seja aprovado na vaga de ampla concorrência. Esse foi o entendimento da 6ª turma do TRF1 ao analisar o caso da mãe de uma estudante que inscreveu a filha para concorrer a uma vaga no curso de técnico em agropecuária no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará. O problema é que ela cometeu um erro e optou pela modalidade cotista no lugar do grupo ampla concorrência, por entender que a filha teria direito ao benefício por ter cursado do 5º ao 9º ano em escola pública. Mas, na verdade, o edital exigia que o ensino fundamental fosse cursado integralmente em instituição pública. O Instituto alegou que é responsabilidade da mãe observar as regras do concurso, não sendo possível alterar a modalidade para a qual a candidata foi inscrita. Do contrário, haveria afronta ao princípio da vinculação ao edital. Mas, ao analisar o processo, o relator, desembargador federal Daniel Paes Ribeiro, entendeu que, apesar de o problema ter se originado de um equívoco da parte autora, a jurisprudência é firme no sentido de que, na ausência de má-fé, um erro como esse não deve impedir a matrícula da estudante, caso tenha nota suficiente para constar da lista de aprovados pela ampla concorrência. Vamos mostrar agora uma iniciativa da Justiça Gaúcha. Diversas comarcas realizam ações para aproximar as escolas do Poder Judiciário. Na Serra Gaúcha, em Canela, alunos do 3º ano do ensino médio do Colégio Marista Maria Imaculada realizaram a simulação de um júri. A iniciativa fez parte do projeto do Judiciário Vai para a Escola, criado pelo juiz de direito Van Carlo André Anacleto, da 1ª Vara Judicial de Canela. O projeto como um todo foi passar para os alunos um conhecimento maior do judiciário. O júri simulado ele é um encerramento desse projeto, para que houvesse um maior engajamento, um maior interesse, uma maior participação de todos numa metodologia ativa de ensino. Importante é essa questão, essa experiência, essa prática, essa vivência. Já na comarca de Estância Velha, na região do Vale dos Sinos, a aluna Gabriela Genhard Zimmer foi recebida pela diretora do foro, a juíza de direito Mariana Mota Minghelli, e foi magistrada por um dia. Ela participou de uma audiência na esfera da infância e juventude sobre acolhimento.
O aluno Eric Cassiano Torres também acompanhou como procurador do município por um dia. Nós mostramos para eles as dependências do fórum, como que funciona ali o atendimento ao público, onde é que é a sala de audiências. Mostramos, eles tinham muita curiosidade para saber se tinha uma cela, então nós levamos eles até a cela, né? Eles olharam a cela, entraram na cela. E foi isso, foi bem bacana. Foi muito legal, por questões de cidadania mesmo, para a criança entender, né? Saiu daqui super empolgada, né? Com uma visão super interessante, assim, instigadora a respeito do Poder Judiciário. Eu acho que é isso que a gente tem que fomentar, né? O interesse, né, do nosso trabalho, a importância dele, né? E assim que ele seja reconhecido e valorizado. Em Igrejinha, no Vale do Taquari, a juíza de direito Renata Dumont Peixoto Lima recebeu alunos do 5º ano da Escola Municipal Prefeito João Darcy Heinheimer, no foro da comarca. Eles estavam realizando um estudo sobre a funcionalidade e a organização dos 3 poderes do Estado. Na ocasião, eles assistiram uma audiência e depois fizeram questionamentos para a magistrada. Foi uma conversa muito bacana, porque eles tinham muitas curiosidades e nós conseguimos trazer um ambiente bastante acolhedor e informal, em que eles se sentiram à vontade. Eles souberam esclarecer o que havia acontecido na audiência de instrução, eles conseguiram perguntar, por exemplo, como que se faz para entrar na carreira da magistratura, como que funcionam as provas do concurso público, perguntaram quais são as principais atribuições e competências, né, no dia a dia de um juiz. Então, a gente conseguiu ter essa conversa bastante direta com eles, com uma linguagem simplificada, e realmente nos chamou a atenção a curiosidade, o interesse deles diante dessa proposta de atividade extraclasse, digamos assim. Em Mussambinho, Minas Gerais, uma ação solidária de um juiz da cidade vai beneficiar crianças carentes atendidas por um projeto social no interior do estado. Foram mais de 500 ingressos vendidos e muita comida preparada. A população de Mussambinho, no sul de Minas Gerais, participou da 5ª edição do Galeto Solidário. O projeto é uma iniciativa do juiz de direito Flávio Schmidt e arrecada fundos para o sustento e manutenção da Casa Lar. Um projeto social que nós atendemos aqui a micro-região de Mussambinho, várias cidades. Essas crianças que ficam vulneráveis aí por vários problemas de violência, abusos de toda a ordem, e nós promovemos esse evento aqui todo ano, procuramos promover sempre no mês da criança, e aí a comunidade se envolve. São mais de 500 ingressos vendidos e toda a equipe da Casa Lar engaja nesse sentido para que a gente possa promover esse evento maravilhoso. O preparo do galeto segue sempre a tradição italiana trazida da Serra Gaúcha pelo juiz Flávio Schmidt, que é do Rio Grande do Sul. Toda a carne é preparada, assada por aproximadamente 12 horas em uma churrasqueira de 15 metros. O evento reforça o papel do Poder Judiciário e da comunidade em prol da sociedade civil. Se cada um fizer a sua parte social, com certeza a gente terá um mundo melhor aí. Por trás de cada prato montado, a dedicação de vários voluntários que realizam o evento. O resultado desse envolvimento faz diferença para muita gente. São muitas pessoas trabalhando para que aconteça essa grandiosa festa, que ajuda muito a nossa casa. E é importantíssimo os recursos arrecadados, né, no Galeto para a manutenção da Casa Lar. O Jornal da Justiça fica por aqui. Obrigada pela sua companhia, uma ótima tarde e até mais. Tchau, tchau.